E depois de 3 anos, Billy the Kid chegou ao fim. E esse pode ter sido um final polêmico para quem conhece o contexto histórico. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Melk Rodrigues. Bom galera, vim aqui comentar sobre o último episódio e definitivo da série Billy the Kid, que estava sendo exibida ali na MGM Plus todos os domingos. E agora eu vim trazer alguns comentários aqui sobre este final, galera, que olha, é um final polêmico, sim, como eu tinha falado no começo do vídeo, porque quem conhece o contexto histórico sabe que não foi daquele jeito. Quando a gente assiste uma série histórica, a gente já espera que algo daquela forma aconteça. E foi exatamente o que aconteceu com Billy the Kid. O Michael Hurst, o criador, ele tem um dom de fazer com que a gente subverta nossas expectativas. Foi a mesma coisa que aconteceu com The Turtles, foi a mesma coisa que aconteceu com Vikings, e agora aconteceu com Billy the Kid. Explicando algumas coisas ali no final, a gente viu que no penúltimo episódio o Billy teve o seu último encontro com Pat Garrett. E a polêmica já começa aqui, a polêmica já começa no penúltimo episódio. Quem conhece o contexto histórico, galera, sabe que o Billy the Kid, na vida real, ele foi morto pelo Pat Garrett. Exatamente. Então a gente passou 3 temporadas, 2 temporadas e meia, já sabendo que o Billy iria morrer e que aquele cara, o Pat Garrett, ia matar ele. Então, eu já ficava com aquilo na minha cabeça. Eu comentava com os amigos meus, cara, é muito ruim a gente saber que no final o Billy vai morrer. Cara, foi totalmente diferente. O Pat, ele chegou a atirar no Billy, o Billy foi dado como morto e depois o Billy acabou se recuperando, marcou um encontro ali e ele matou o Pat Garrett. Gente, subverteu completamente o contexto histórico. Eu achei extremamente polêmico e corajoso da parte do Michael Hurst. Muitas pessoas que estudam história, que conhecem mais a fundo o contexto histórico do Billy the Kid, talvez vão odiar esse final. Mas enfim, já no último episódio mesmo, a gente viu que o Billy, ele vai atrás do Sam porque ele quer se aproximar do Thomas Keltron. Então, o Sam fala que a única forma dele se aproximar do Thomas é através da filha dele, a Emily. E ele pergunta, como que eu faço para encontrar essa Emily? E ele fala, amanhã quando ela vir buscar a correspondência, eu falo com ela e falo que alguém está querendo conhecer ela. Então foi exatamente isso. No dia seguinte, a Emily foi até lá, o Sam falou, olha, tem uma pessoa que quer te conhecer. Ela, e quem é? É o Billy the Kid. Ela, não, isso não pode ser possível, o Billy the Kid está morto. E ele fala, não, ele não está morto e ele quer te encontrar. Você quer conhecer ele? E ela fala que sim, que pede para ele ir lá na casa de noite para entrar pelos fundos. E foi isso que aconteceu. O Billy foi, entrou pelos fundos, tava aquele clima, aquela tensão, porque um não podia confiar no outro, a Emily já estava ali armada, o Billy também já entrou armado. Então eles têm aquela pequena conversa e ele fala para ela que tem o interesse de encontrar o pai dela, de ir de encontro com o pai dela. Obviamente ele não falou, eu quero encontrar seu pai porque eu quero matar ele. Ele não falou com essas palavras, porém ela já sacou. Então ela se lembrou que o pai dela foi o responsável pelo assassinato do esposo dela. E se ele não matou, ele ordenou, como ela disse para ele. Então ela já estava com tanto ódio, já estava com tanta raiva dele e falou, olha, o meu pai, ele vai viajar de trem para não sei aonde, para fazer um comício e isso e aquilo, porque ele quer se encontrar com umas pessoas. Se você quiser, eu posso te mostrar um itinerário que ele vai fazer e entregar para você. Ele falou, beleza, então pode ser então. Então, no outro dia, ela conversou com o pai dela, disfarçando e tal. Nossa, pai, que bom que você vai nesse comício, né? Muito, muito bom. E ele fala que, além de ser o governador, o interesse dele nesse comício é se tornar o novo presidente, né? Então, isso iria começar a candidatura dele à presidência. Aí ela, nossa, que legal. Mas você poderia me passar o seu itinerário, né? Alguém precisa escrever sobre isso e tal. Então ele passou o itinerário dele para ela e em seguida ela passou pro Billy. A Emily, ela sugeriu dela ser uma distração, dela servir como uma distração pro Billy poder atacar. No meio do caminho, o Billy acabou encontrando o Jesse. O Jesse tinha abandonado o Billy, tinha largado ele pro canto depois que ele matou o Pat Garrett. Então eu já nem estava mais esperando que o Jesse iria voltar. Então o Jesse se uniu novamente com o Billy e os dois foram de encontro para esse comício.
A Emily acompanhou o pai dela desde o início como uma boa filha, uma boa dama de família, fingindo sorrisos, acenando para o povo, até que chegou o momento de fato de haver o discurso. O Thomas estava lá falando que quer se tornar o presidente porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Aí falou, eu quero apresentar para vocês a minha filha Emily Catron, que está sempre comigo. E quando a Emily começa a discursar, primeiro ela prende a atenção deles. Nisso, o Billy e o Jesse já estavam ali à espreita, já tinham matado alguns dos capangas. E ela começou a falar, começou a chamar a atenção deles, falando que meu pai é muito especial, que meu pai é isso. E falou de uma questão da verdade. Só que uma coisa que vocês não sabem é que meu pai é um corrupto, meu pai faz parte de uma organização chamada Aliança, e isso e aquilo, e ele que ordenou a morte do meu pai. Então começou um alvoroço, começou um fuzuê e aquilo, e o Billy, lá de trás do camarim, atirou e matou o Thomas Catron. E nisso começou uma muvuca, começou um tiroteio para tudo qualquer lado. Eu confesso que eu imaginava que a Emily iria morrer, porque quando ela tinha falado pro Billy que ela iria servir de distração, ele se recusou a princípio. Ele falou, olha, eu não quero colocar você em perigo por minha causa. E ela até mesmo fala, mas quem disse que isso é por sua causa? Eu tô fazendo isso pelo meu esposo. Por isso que eu tô fazendo. Eu até imaginei por um momento que a Emily iria morrer. E começou o tiroteio, começou a perseguição contra o Billy e contra o Jesse. E acabou que o Jesse foi ferido. O Billy não queria continuar sem o Jesse, e o Jesse insistindo para ele ir, porque eles já conseguiram, eles já acabaram com Thomas Catron, então pode seguir a vida normal. O Billy não queria deixar de jeito nenhum, e ele insistiu, e o Billy acabou saindo, e o Jesse se sacrificou para poder, digamos, salvar o Billy. Ele voltou para Dulcinea. A Emily, ela ficou bem, certo? A Emily ficou bem no meio daquele fuzuê todo, não aconteceu nada com a Emily. O Billy voltou para casa, voltou para Dulcinea, voltou pro George, explicou tudo o que aconteceu, saiu as notícias. Teve uma coisa, acho que o Billy tinha falado para Emily, de uma reportagem que o Asha, que era um repórter, tinha feito sobre todas as coisas corruptas que estavam acontecendo e depois mataram ele. E ele falou para fazer de tudo para que essa matéria fosse publicada, para que essa matéria fosse ao ar. E de fato a matéria foi publicada. Amenizou as coisas e o George perguntou para ele para onde que ele iria agora. Ele juntamente com a Dulcinea e a filha. E ele falou, eu vou para o México, a Dulcinea ainda tem uns parentes que estão lá, e eu vou deixar de lado para sempre o Billy the Kid. O Billy the Kid de mim ficou para trás. E assim eles partiram ali de carroça, ali no pôr do sol. Uma cena muito bonita, por sinal. E assim termina a série. Como eu tinha falado, é um final polêmico, sim. É um final polêmico porque não se esperava um final feliz. Então, diferente de outras séries do próprio Michael Rush, porque as séries do Michael Rush você só espera desgraceira, você só espera coisas ruins, mortes mirabolantes. E aqui ele deu uma perspectiva esperançosa, então foi um final muito mais esperançoso do que a gente imaginava. Mas eu até que entendi, sabe por quê? Porque todo filme, toda adaptação do Billy the Kid pro audiovisual, o final é sempre o mesmo. Então, o que o Michael Rush pensou? Cara, todo mundo tá fazendo o final exatamente do mesmo jeito. Não, eu vou mudar isso aqui, eu vou fazer o meu próprio final. E foi um final coerente, assim, com o que ele apresentou nos 3 últimos episódios. Diferente do que a gente imaginava, totalmente. Esperava até mesmo um series finale melhor, esperava. Eu confesso que o penúltimo episódio foi bem mais empolgante e tinha mais cara de final do que esse último episódio. Mas não tô dizendo que foi um episódio ruim. Eu só esperava que tivesse aquela vibe mais, sabe? Poxa, é o último episódio, é o final definitivo da série. Eu senti isso mais com o penúltimo do que com esse. Eu acho que esse último episódio serviu mais como um complemento do penúltimo, mas foi muito bom da mesma forma. Bom, galera, foram 3 anos acompanhando essa série. Eu confesso que eu não fiz conteúdo da segunda temporada, eu queria ter feito na época, mas eu fiz da primeira, tem vídeos aqui
2 vídeos, aliás, aqui da primeira temporada, um falando da série e outro do contexto histórico do Billy. Este é o terceiro e último vídeo, de fato, que eu faço de Billy the Kid. E assim, galera, gostei muito da série. Eu acho que conforme eu vou ficando velho, eu vou gostando cada vez mais de produções western. E essa foi uma produção western que realmente me agradou muito. Eu gostei pra caramba. Bom, então é basicamente isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo se vocês assistiram Billy the Kid e se assistiram, se vocês gostaram desse final ou vocês acharam que o final deveria ser como realmente era do Billy morrer, beleza? Vamos discutir. Valeu por ter seguido esse vídeo até o final. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações para receber todos os próximos vídeos. Beleza? Beijão e até a próxima.